Fala, turma! Tá começando mais um Giro Trabalhista. Essa já é a 13ª edição do seu resumo semanal de tudo o que acontece no mundo do trabalho. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum giro daqui pra frente. Vamos dar um giro? O Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais firmaram a chamada Carta de Brasília, um compromisso para fortalecer o sistema de precedentes na Justiça do Trabalho. A iniciativa busca garantir mais previsibilidade, uniformidade e segurança jurídicas nas decisões, evitando entendimentos divergentes em casos semelhantes. Com a carta, o TST e os TRTs reforçam a importância de aplicar precedentes vinculantes e consolidar entendimentos já firmados, oferecendo mais clareza tanto para trabalhadores quanto para empregadores. Lembrando que os precedentes vinculantes do TST são a ordem do dia para quem opera com o direito do trabalho. Já são mais de 200 temas vinculantes que devem ser observados aí por todos os juízes do Brasil, independente do seu posicionamento pessoal. Até anotei alguns para vocês, para ficar aqui clara a importância desses temas vinculantes. Temos o tema 55, que fala do pedido de demissão da gestante, que precisa ter assistência sindical. Temos o tema número 70, que trata sobre reação indireta em caso de atraso de depósito do FGTS. E temos também o tema 125, que fala da estabilidade do acidente de trabalho por doença ocupacional descoberta após a cessação do contrato de trabalho. Então, se você não está acompanhando isso aqui, você está desatualizado. Foi confirmada a justa causa de uma auxiliar de produção que ficou mais de 30 dias sem comparecer ao trabalho, sem apresentar atestados médicos ou qualquer justificativa. A trabalhadora foi dispensada por abandono de emprego em março de 2024. Somente depois da rescisão, ela apresentou documentos para justificar as faltas e informar que estava grávida. A empregada alegou que a condição de gestante lhe garantia estabilidade do emprego, além de indenização por danos morais. A justiça, no entanto, entendeu que os atestados foram apresentados de forma tardia e não justificaram as ausências no período em que ocorreram. Segundo a decisão, a ausência injustificada e prolongada caracteriza o abandono de emprego. Esse caso ilustra que empregados que possuem estabilidade no emprego também podem vir a sofrer uma dispensa por justa causa, caso cometam uma falta grave, com base no artigo 482 da CLT. Uma concessionária de rodovias foi condenada a indenizar um atendente de pedágio que foi vítima de roubo à mão armada enquanto trabalhava em uma cabine. A trabalhadora relatou ter passado por uma abordagem violenta e presenciado outros assaltos na mesma praça de pedágio, o que lhe causou abalo psicológico. Mesmo após reclamações, segundo ela, a empresa não tomou medidas cabíveis e concretas para garantir maior segurança. Em sua defesa, a concessionária alegou que também foi vítima da crescente insegurança pública, mas os magistrados destacaram que, quando a atividade expõe a trabalhadora a risco acentuado, como o manuseio constante de dinheiro em pedágios, a responsabilidade do empregador é objetiva. A indenização foi fixada em R$10 mil, levando em conta a gravidade do fato, o tempo de serviço da trabalhadora e o caráter pedagógico da decisão. Praticamente toda semana aparece um caso semelhante por aqui. A empresa expõe o trabalhador a um risco acentuado e o tribunal considera que a responsabilidade é objetiva e não subjetiva. O que isso quer dizer? Não precisa comprovar a culpa da empresa para ter direito à indenização. O TRT Gaúcho condenou a agência de comunicação a indenizar uma trabalhadora dispensada durante a fase final de um tratamento de fertilização in vitro. A decisão confirmou o valor de R$26 mil por danos morais, reconhecendo que houve descaso e menosprezo no ambiente de trabalho. A empregada havia informado previamente aos gestores sobre o procedimento médico, mas próximo à transferência do embrião, percebeu distanciamento e tratamento desrespeitoso por parte da chefia. Pouco antes do procedimento, ela foi chamada e foi comunicada da dispensa. A justificativa foi que a empresa estava reduzindo custos, mas o tribunal destacou que a vaga foi preenchida logo depois por outro profissional com salário apenas um pouco inferior. Também foi considerado abusivo exigir que a trabalhadora cumprisse aviso prévio presencial, expondo-a em um momento aí de fragilidade emocional. A decisão ressaltou que, embora não haja estabilidade gestante, ficou configurado o dano moral. O acórdão transitou julgado e não cabe mais recurso. Bom, nesse caso talvez tenha faltado um pouco de sensibilidade dos gestores para entender o momento que a empregada está passando e também entender como funciona a Justiça do Trabalho e o Direito do Trabalho, que tende sempre a proteger tanto a empregada quanto o bebê que vai nascer. Se você já faz parte do Direito do Trabalho da EX, você está assistindo esse vídeo aqui antes de todo mundo. Agora, se você ainda não faz parte, eu quero te convidar para conhecer o nosso ecossistema em Direito do Trabalho, o Direito do Trabalho da EX. Nós temos e-books, tabelas, infográficos, apontamentos, modelos,
questões, temos ainda caixinhas de perguntas que eu respondo e também outros convidados e muito mais, sempre tudo muito atualizado no nosso ecossistema completo em Direito do Trabalho, o Direito do Trabalho da EX. E se você quer fazer parte agora com acesso imediato a todo esse ecossistema, o link está aqui na descrição. O TST reafirmou que fisioterapeutas podem sim atuar como peritos judiciais em casos de doenças ocupacionais. A decisão foi tomada pela terceira turma ao analisar o processo de uma ex-trabalhadora de uma fábrica de luvas na Bahia. A empregada, que atuava na inspeção de cerca de 1.800 pares de luvas por dia, desenvolveu problemas como síndrome do túnel do carpo e tendinose no ombro, além de ter sofrido uma fratura no pé durante o trabalho. O laudo concluiu que as atividades repetitivas e a postura inadequada contribuíram diretamente para o agravamento das doenças, resultando em 50% da incapacidade para a função. A empresa questionou a validade do laudo, alegando que apenas médicos poderiam diagnosticar doenças, mas tanto o TRT da 5ª Região quanto o TST rejeitaram esse argumento, destacando que a fisioterapia é profissão de nível superior, regulamentada e plenamente qualificada para avaliar fatores ergonômicos, nexo causal e patologias relacionadas ao sistema osteomuscular. Com base no laudo, a trabalhadora conquistou indenização por danos morais no valor de R$ 363 mil, além de pensão mensal até os 70 anos de idade. O ponto central dessa notícia é o fato de que laudos não necessariamente precisam ser elaborados por médicos para ter validade na justiça. A Justiça do Trabalho condenou a emissora de TV a pagar indenização por dano moral coletivo após submeter jornalistas e demais empregados a jornadas excessivas sem respeitar os intervalos legais e o descanso semanal remunerado. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho em 2018, que apontou a prática constante de extrapolação da jornada e a não concessão adequada dos intervalos, embora a empresa alegasse que as horas extras decorriam da migração do sinal analógico para o digital. Os registros de ponto mostraram que as irregularidades continuaram mesmo depois desse período. A sentença determinou que a emissora mantenha controle fidedigno da jornada, limite o trabalho a no máximo 2 horas extras por dia e respeite os intervalos intra-jornada e o descanso semanal remunerado. Também foi fixada a multa de R$ 5 mil por empregado prejudicado a cada ocorrência. Além disso, a empresa deverá pagar R$ 30 mil por dano moral coletivo, valor que reforça o caráter pedagógico da decisão. Segundo o TST, a prática reiterada de jornadas abusivas expõe os trabalhadores a riscos de acidente e doenças, violando direitos fundamentais e impactando não apenas empregados, mas a coletividade como um todo. Então é isso. Apesar de muito antiga e muito criticada, essa regra da CLT, que limita a 2 horas extras no máximo por empregado no dia, ainda está plenamente em vigor. A Justiça reconheceu que o trabalho de um atendente de lanchonete contribuiu para o desenvolvimento de uma hérnia lombar que o levou à cirurgia. De acordo com a perícia ergonômica, as atividades de preparar lanches e descarregar cargas de caminhões realizadas semanalmente foram uma das causas do problema de saúde que afastou o trabalhador em 2021. A empresa foi condenada a pagar R$ 25 mil por danos morais e estéticos, além de indenização correspondente à metade da remuneração líquida durante o período de afastamento previdenciário, com acréscimos de 13º salário e férias. O processo também revelou que a empresa tentou manipular a perícia, simulando que as descargas eram feitas com esteiras de rolamento, versão desmentida por testemunhas. Por isso, foi aplicada uma multa de R$ 130 mil por litigância de má-fé, valor que foi dividido entre o empregado e a União. Para o tribunal, ficou comprovado o nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas e a doença ocupacional, confirmando a responsabilidade da empresa em não adotar medidas adequadas de ergonomia e segurança do trabalho. O que mais me chamou a atenção nessa notícia foi o fato da empresa tentar manipular uma perícia. Empregadores que estão me assistindo, não façam isso em casa. Uma engenheira de 59 anos da Companhia Estadual de Energia em Porto Alegre será indenizada após ter sido desligada em uma dispensa em massa que considerou como critério a idade e a proximidade da aposentadoria. O caso chegou ao TST, que entendeu que esse tipo de dispensa é discriminatória e viola os princípios constitucionais de igualdade e acesso ao trabalho decente. Segundo o relator, o poder diretivo das empresas não pode se sobrepor aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Com a decisão, a empresa foi condenada a pagar à profissional uma indenização correspondente ao dobro da remuneração no período entre a dispensa e o julgamento. Novamente, faltou sensibilidade aos gestores que pensaram em promover uma dispensa em massa, colocando como um dos critérios a idade do trabalhador. Isso mostra que o poder diretivo do empregador não é absoluto. A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera a CLT
para garantir que trabalhadores que atuam ao ar livre, como garis, jardineiros e afins, tenham acesso a banheiros durante o serviço. De acordo com a proposta, caberá ao empregador providenciar esse acesso, que pode ser feito por meio da instalação de banheiros químicos, parceria com estabelecimentos privados ou públicos, ou até mesmo pelo ressarcimento dos gastos, caso o trabalhador precise pagar para usar as instalações. O texto aprovado ajustou a proposta original, determinando que a responsabilidade seja do empregador e não dos estabelecimentos públicos ou privados que teriam que abrir os seus banheiros de forma indiscriminada. Para virar lei, o texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Chegamos ao final de mais uma edição do Giro Trabalhista. Lembrando que você pode ter acesso a todas essas notícias na íntegra no primeiro link aqui da descrição. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum giro daqui pra frente. Meu nome é Rafael Prachedes e até a próxima semana.